contamento, comprar essa casa, purificatório e tanto carinho. Nós vamos estudar um pouco sobre a mediunidade. Tem várias obras que tratam nessa área. Tem várias obras. Espíritas falam sobre isso. Mas nós escolhemos André Luiz Martins Serol, que traz algumas nuances da mediunidade que são importantes para a nossa vida do dia a dia. Porque você falar em mediunidade, você reporta ao maior mérito que nós temos para nós. Não é simplesmente andar sobre as águas. Não é simplesmente curar encarnados da obsessão, afastando vocês irmãos, cuidando desses espíritos no assolado. Não é somente isso. Não é somente ter a capacidade da dupla vista para mostrar aonde se encontrava o alimento que os pescadores buscavam. É muito mais do que acalmar as tempestades. Porque ele agiu com espíritos, com o auxílio de espíritos que cuidam destes ambientes. Cada determinado assunto que ele utilizou, a mediunidade, essa ligação que ele tem direto com o Pai, mostra a nós não simplesmente uma faculdade. Tem o pano de fundo de auxiliar e servir ao mundo. Servir ao necessitado. A trazer a cura, a trazer o equilíbrio, a trazer a paz de espírito aos irmãos. Então, é muito mais do que realmente o fenômeno. Muito mais. Então, a gente deve Jesus esse dom que esse Espírito trouxe para nós, nós precisamos ter essa noção. Para caminharmos juntos nesse entendimento, a gente precisa entender os primeiros passos dessa faculdade de perceber, de comunicar com os espíritos. O Allan Kardec trouxe informações precisas a nós sobre como lidar com esse fenômeno que está desde sempre na humanidade. Ele só compilou os ensinamentos. Mas a manifestação espiritual, desde sempre existe. Essa comunicação com o mundo espiritual. Ele diz, todo aquele que sente num grau qualquer essa influência dos espíritos por este fato médico. Mas essa qualificação, ele destinou especificamente àqueles que têm ela de forma mais pujante, que se caracteriza mais objetivamente. Mas todos nós sentimos, porque é uma percepção que você vai notando. Muitos de nós são médiums e nem sabem
Eu tive um amigo, uma reunião mediúnica, ele atendendo a um diálogo com um espírito. De repente, ele senta e começa a falar de forma diferente. Eu falei assim, eu vou atender quem? O espírito que ele estava atendendo ou o outro que agora está se manifestando por ele? E ele não sabia que ele era. Tem gente que vê espírito, tem gente que ouve espírito. Não é criança. Médicos que tem essa manifestação, grande, rica, ela não é ininterrupta. Depende de inúmeros fatores para exterminar os fluidos, para que possam ser manifestados. Mas percebemos os determinados nuances que influenciam e muito na nossa trajetória, na nossa vida com os irmãos, porque os nossos credores estão no nosso tempo. E, por vezes, se abrimos as janelas e as portas para a influência deles, eles entram sem nos avisar. E não vigiamos os nossos passos adequadamente, eles falam e agem. E depois nós temos que corrigir. Porque, normalmente, não é bem do jeito que você queria. Você não queria falar daquele jeito. Mas você captou, e como você não processou com o cérebro da razão, você deixou o cérebro da emoção fluir. Você não pensou, aí você ainda encolhe essas dificuldades. E nós vivemos num manancial de ondas e vibrações de pensamento. Nós vivemos. Aqui nessa sala, nós estamos aqui reunidos, os encarnados e os desencarnados, e os nossos pensamentos. Não. E nós captamos. E, com certeza, vocês podem ter certeza que eu estou captando. Não somente a atenção de vocês, mas os pensamentos. Chega. Porque se nós não estivermos fluindo na mesma sintonia, vai arranhar. E se arranhar, arranha. Porque o sentimento nós captamos. A percepção muito interessante que você percebe isso, encarnado, desencarnado, desencarnado, é uma manifestação do espírito, essa onda de pensamento. Quando a pessoa te fala algo que você acha estranho, porque você não está sentindo veracidade naquilo que a pessoa está falando. Ou seja, ela está sentindo uma coisa que está falando. E você fica assim. Invertido. Ocorre em ambiente que você chega e você sente a energia. Você às vezes está vendo, mas às vezes tem companhias espirituais que estão trazendo este, podemos dizer assim, esse incômodo nas suas percepções. Existe. Quando um pensamento, o livro dos Espíritos tem muitas informações, nas questões 459 em diante, e fala muito a respeito disso. E a gente fica assim, o que é meu pensamento e o que é do outro? Os livros dos Espíritos nos Jesus primeiro, os nossos pensamentos são os que vêm primeiro. A gente precisa ter isso em mente.
Porque, por vezes, os espíritos estão nos assoprando, nos mostrando outros pensamentos. E nós confundimos. E o mais importante de Kardec, eles influem muito mais em nossas vidas do que nós. Por ordinário, são eles que nos dirigem. Então, você está permitindo ter um direcionamento dos seus atos por outros espíritos. Sim. Se você não refletir bem nos seus atos, você está se deixando levar. Então, por isso, a gente tem que sempre estar vigilante. Eu concordo com isso. Eu aceito isso. Isso é constante, porque eu tenho por princípio, por valor, você faz isso. Se não é, não precisa. É externo. Alexandre, no Missionários da Luz, ele referia-se ao grande movimento espiritista. O espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E tem como um dos seus fundamentos a mediunidade. É um dos seus fundamentos. Não é somente essa bandeira. Não. O Evangelho não é mediunidade. Espiritismo não é mediunidade. Somente. Não. Não. Ele tem. Espiritismo é um corpo de doutrina com normas diretivas superiores que visam a elevação do ser humano. Mediunidade é um dom da criatura veicular pensamentos e ideias. Essa é a... Vamos dizer assim, o que é a mediunidade? Mas a mediunidade não é exclusiva somente dos médicos. Todos têm essa percepção. Essa percepção deve ser incentivada por nós. É muito interessante você saber onde você está pisando na sua vida, você saber aonde você quer chegar, qual o caminho que você vai seguir. É você que é responsável pelo seu lado, pela sua trilha. É você que participa ativamente com as suas expressões. Você escreve o livro da tua. Se você permitir que essa interferência alheia contribua, você também está sendo responsável por estar contribuindo com essa contribuição, com esse destino. Você não vai ficar isento se permitir ser influenciado. Mas não basta somente perceber para santificar essa faculdade. A gente precisa trabalhar essa faculdade em benefício do bem. Podemos ir agora. Já falei a parte mais importante. Você utilizar deste dom e desta faculdade para fazer bem. Aí sim, nós vamos nos alinhar os ensinamentos. Não que ele levitou sobre as águas. Não somente que ele curou leprosos, paralíticos. Não somente. Ele estava propiciando aqueles irmãos que, de uma certa forma, já haviam cumprido com os seus compromissos e já tinham condições de alçar voos maiores. Tanto que disse a todos eles, vá e não peçam.
ele inspirou não só naqueles irmãos, mas que todos que presenciaram e vivenciaram aquilo, modificassem as rotas escolhidas da vida. Né? Então, essa obra Missionários da Luz, André Luiz, não só Missionários da Luz, mas nós entraremos aqui no prefácio do Domingo da Mediunidade, e eu permiti a gente retornar um pouco para falar um pouco sobre a mediunidade, da obra do Consolador, Emmanuel nos traz que é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Deus. Isso é a mediunidade, onde, pela ótica da obra do Consolador de Emmanuel. E, em outra obra, Caminho, Verdade e Vida, ele faz um comentário muito interessante sobre o Pentecostes. Até aquele momento, os espíritos estavam, os apóstolos estavam receosos, acalmados, mas a partir do Pentecostes, ali eles sentiram que eles falavam por línguas que desconheciam. E as pessoas entenderam, na língua que eles falavam, todos os presentes, que inclusive eram um número de estrangeiros, entenderam a mensagem. A partir do Pentecostes, as influências do meio não passaram mais a interceder tanto naqueles discípulos de Jesus. A partir daquele momento, eles começaram a curar os doentes, a levantar o espírito dos enfermos. Essa gloriosa luz que verte do céu. E ali eles perceberam da capacidade que eles tinham condições de seguir realmente o caminho que Jesus havia mostrado. Jesus deixou o rastro, aquele rastro de luz nos ensinamentos, mostrando o que realmente importava para o reino de Deus. E eles estão tímidos, apreensivos, mas a partir daquele momento, eles souberam e reconheceram que o caminho era longo ainda para eles, e ali estavam iniciando todo o trabalho. Na grande rolagem, André Luiz nos diz, todos somos instrumentos com os quais tentamos instruir. Todos somos médicos dentro do campo mental do misericórdia. Isso está lá no prefácio da obra dos Domingos da Mediunidade. Todos somos médiums dentro do campo mental do misericórdia. Nós podemos associar ou as energias edificantes, se o nosso pensamento flui na vida de uma vida superior. Ou nós podemos ser atraídos por forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos com as sombras da vida. As rotas estão à nossa frente. Qual rota escolheremos? Qual rota estamos escolhendo? Lembremos que esse rastro que ele nos deixou. André Luiz nos diz, cada criatura vive com os próprios sentimentos. Esses sentimentos que caracterizam a sua vida íntima. E esses sentimentos que caracterizam a sua vida íntima emitem raios específicos. E esses raios você vive na onda espiritual que você se vive. Cada mente com seus raios.
cada médico com a sua mente. E cada um segundo a sua saúde. Percebemos a ligação com os ensinamentos de Jesus? Viu a ponte? Cada um segundo as suas obras, você emite pensamentos, os pensamentos fluem e saem de você, os espíritos nos reconhecem pelas nossas vibrações, que são as nossas digitais, não físicas. As vibrações, as nossas vibrações são a nossa identidade espiritual. O que você exala é o que eles reconhecem. Porque nós estamos em corpos diferentes. Nós modificamos os corpos, mas eles nos encontram. Eles nos encontram por conta do histórico das nossas vibrações, das nossas referências, nossos instintos que ainda não alcançam. Por aí, por essas ondas, eles nos reconhecem. Mas nós desejamos realizações generosas nos domínios da revelação superior. Entretanto, nós precisamos corrigir nossas atitudes mentais diante da vida humana. É o que Alexandre, o instrutor, nos traz para que possamos ser advertidos. Muitos sonham ser médiums de possibilidades extravagantes. Mas nós esquecemos. Nós vivemos numa comunicação ininterrupta com um espírito de ordem elevada, um espírito amigo, que é o nosso espírito. Ele está ao nosso instante o tempo todo. A missão da trajetória dele, ele escolheu zelar, velar por nós. Um espírito amigo que desencarnou, em diálogo conosco, nos disse: a maior alegria, a grata satisfação que ele teve quando ele reencontrou o espírito que o protegeu quando ele estava em casa. Porque esse espírito o ajudou muito. Muito. E nós temos também esses anjos particulares. Esses anjos que, por vezes, nós recorremos a esse nome. Nós podemos recorrer a esse nome, porque ele veio com essa missão. Continuemos com André Luiz. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não é somente ao preço de palavras que nós ergueremos os tempos daquele dia. Tem uma passagem na obra Lázaro Redivivo, que o irmão X comenta exatamente isso. Incontável o número de pessoas que se aproximam das fontes espiritistas, afirmando-se desejosas de iluminação. Querem as bênçãos da esfera superior. Desejam aquisições mediúnicas. Pretendem participar do serviço de Deus. Entretanto, em todos os cometimentos do progresso legítimo, o problema da construção não se resume na palavra. É necessário dispor de material efetivo na concretização dos propósitos elevados. Não é somente
com as palavras. As ações importam, requerendo a evidência, a audiência, nesse plano, nesse intercâmbio com os planos mais elevados. Mas temos aprendido, a lembrança de Alexandre, temos aprendido a ver, a ouvir, a servir na esfera do cotidiano. Uma reflexão importante que a gente faz. No nosso dia a dia, os nossos impulsos inferiores estão sendo dominados para a gente poder alçar voos maiores. Nós precisamos estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências e desenvolver as tarefas pequeninas antes de nos inquietarmos pelas grandes obras. Nós precisamos de 3 condutas importantes. Nós precisamos aceitar, reconhecer e executar as tarefas destinadas a aceitar, reconhecer e executar. São coisas simples do nosso dia a dia que esperam por nós a todo instante. São da nossa rotina, aqueles espíritos que partilham conosco essa caminhada, esperando de nós o nosso melhor, esperando de nós a melhor contribuição que nós possamos dar. Recorrendo novamente ao irmão X, tem uma história que ele conta, no capítulo 27, um médico, ele era muito atencioso e amigo dos pobres. Ele chamava-se Dom Juarez Costaneira. Isso ocorria lá nos idos do século XVI, 1581, em Sevilha. Esse médico desencarnou. Ele desencarnou e alguns meses mais tarde, ele começou a trabalhar através de uma jovem medicando aquelas pessoas humildes daquela região. E assim começou. A donzela não encontrou mais tempo de cuidar de si mesma. Tamanha era a quantidade de pessoas necessitadas e do trabalho que somente se avolumava. Mas ela passou a atender pessoas doentes e a partir de sua cidade, e grande número de peregrinos vieram bater a sua porta. A jovem Cecília Antegré, ela passou a ser o instrumento para o benefício da saúde e equilíbrio dos irmãos. Só que a família, os familiares do médico, não viram com bons olhos aquela documentação em torno da memória do chefe deles. Não viram ela com bons olhos. E ela somente atendia a necessidade dos outros. Mas ela foi denunciada
a Inquisição como uma feiticeira. Imagina uma jovem sendo denunciada como um feiticeiro em 1500, porque hoje já podemos nos reunir com portas abertas para entender sobre mediunidade. Imaginemos isso em 1580. O que ocorreu? Não tardou por encarceramento. A pobrezinha foi retida, incomunicada, para longas inquirições. Tinha quem a defendesse, porque os pobres eram beneficiados. E tinha aquelas pessoas que entenderam que ela precisava sofrer na fogueira, ser esquartejada, porque ela estava abusando da boa fé das pessoas. Tinha um padre, o padre Gaspar Alfonso, que ele era primo do falecido médico. Ele entendia que onde o falecido se encontrava, depois das exéquias solenes, depois de toda a pompa, o seu funeral, ele se encontrava em um local e em um estágio que não necessitava comunicar-se com ninguém. Cada a imensa quantidade de solenidade que ele aplica. Não satisfeitos, começaram a pressionar tanto a Cecília, que num dia de desesperado ela roga em silêncio a visita do médico para ele, numa das interrogações dela, numa daquelas inquirições. E ele e indagaram dele: estamos em presença do demônio? Prestem bastante atenção nas respostas. Estais na presença de um espírito. Como se chama? Não tem o nome. As respostas são à altura de quem estava querendo complicar a vida da Cecília. Mas as respostas dele são inteligentes e deixavam aqueles escritores com mais dúvida, porque ele foi sincero em todas as respostas. Confessa que já morreu? Sim, já perdeu o corpo físico. Tens uma pátria? Tem. Qual é a sua pátria? O mundo inteiro. Deixou alguma família na Terra? Deixei. Como se chama a sua família? Minha família chama-se humanidade. Vem para o inferno ou para o purgatório? Não é de força conta. Reconhece a autoridade da igreja? Reconheço a eterna autoridade de Jesus. Finalmente, qual a sua profissão de fé? O seu propósito? Perguntou o padre Gaspar. Ele respondeu sem dúvida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. Cultivar a verdade, fazer o bem e colaborar na fraternidade. Como que eles iam punir o espírito? Como punir o espírito? Não tinha jeito. Então, como não tinha jeito, queimado esse espírito. Não tinha jeito de punir o espírito. Infelizmente, colocaram Cecília na cultura. E aí tem um exemplo. E aí tem a importância de entender a mediunidade. Era só a cura? É só o benefício de alguns mundos? Não. É muito mais.
é muito mais do ensino que ficou do Dom Juarez. É o ensino que ficou da Cecília. Ela, desencarnada, passou a atuar com Dom Juarez em outra frente, em benefício dos irmãos, e passou a velar por aqueles irmãos que cometeram a atrocidade em Manaus. Ela os acolheu após desencarnar. Quem foi cuidar desses irmãos foi Cecília. É somente por aula que vamos utilizar, utilizar. É muito mais do que usar a mediunidade. Usar a mediunidade para o bem, com um fim, um propósito elevado. Então, prestemos atenção, porque mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço ao semelhante. O Espírito Vatuíra nos trouxe essa informação. É no trabalho com Jesus que nós restauramos as nossas próprias vidas. Nós buscamos coragem, força, energia, fé, esperança nesses trabalhos. Nesses trabalhos simples, mas muito importantes dos nossos irmãos. Que necessitam, porque são poucos nesse universo de tanta coisa a fazer em volta. São poucos nesse serviço a fazer. Por isso, nós precisamos velar uns pelo outro. Aceitamos o exercício mediúnico, aceitamos o ato de servir por missão das mais altas da escola do mundo. Assim como ser humano. Aprendemos o exercício mediúnico, mas aceitamos o ato de servir por missão das mais altas da escola. O Médici ressente-se naturalmente, como diz Martins Queraldo, essa obra muito importante para a nossa leitura, para entender a mediunidade, o trabalho da mediunidade. Ele diz que o médium ressente-se naturalmente dessa capacidade desse estado de coisa revelador da ausência do Evangelho do coração. Os problemas materiais falam no alto em nossos livros. Os instintos falam no alto em nossos corações. A inclinação ao personalismo, à vaidade, à permanência, ao amor próprio. Isso dificulta. Isso é o que dificulta a plena manifestação do alto conosco. Por quê? Os espíritos mais evoluídos, eles se encontram em faixas mais elevadas. E como nós estamos em faixas mais superiores, para nós alcançarmos esses espíritos, nós temos que pensar em coisas boas. E quando nós pensamos em coisas boas, que agimos de forma conveniente, no bem, nós elevamos a nossa. E eles carecem de reduzir as vibrações para chegar. Se nós ficamos presos terra a terra, unidos muito às coisas da terra, nós não nos elevamos para perceber a mão que eles estão estendendo. Nós precisamos ter um esforço dessa elevação para captar o esforço deles para nos ultrapassar. Porque se permanecer
neste ambiente onde nós não captamos o auxílio criador. Simples assim, mas interessante. Por isso, o Emmanuel nos fala, antes de falar em Emmanuel, nós vamos falar que a mente é a base de todos os fenômenos. Nosso sistema de vida, nossos pensamentos, vão formar os nossos sentimentos, o nosso sistema de vida. E esse sistema de vida determina a qualidade dos espíritos que se tornarão por poder de Deus. É o seu sentimento. Você atrai para si os sentimentos, as companhias que você almeja. Você que faz essas escolhas. Por isso, Emmanuel vem trazendo as informações para a gente. E nós aproveitamos essa característica desse estudo específico de Emmanuel, do pensamento bíblico, com vários estudos. Porque é muito interessante. Ele fala que o reflexo, esboça a emotividade. Nos domínios do universo, a influência é recíproca. Nos domínios do universo, a influência é recíproca. O reflexo esboça a emotividade. Do riso, depois a gente vai voltar, para a gente entender. O reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma alguma ideia, e a ideia vai gerar palavra e vai contribuir com a sua atitude que você aporta. Vamos voltando. O reflexo, essas experiências, inúmeras experiências que você tem das vidas passadas, acumulou em você uma bagagem, um teor de reflexos, de reações aos ambientes, às situações externas a você, que você se defende, que você se protege. Então, o reflexo esboça a emotividade. Nós não fugimos das emoções. As emoções nos auxiliam, mas nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. O reflexo esboçou a emotividade traz uma ideia. Está acontecendo uma circunstância, um específico, um fato, um evento, e você faz a ideia sobre aquele evento. Te vem à tona, em milésimos de segundo, o que você pensa a respeito daquela situação específica. Te plasma a ideia. E, dependendo da ideia que você traz sobre determinado evento, vai gerar a consequência maior, o que sai pela fala e sai pelas atitudes. É muito profundo. Você sente, você pensa, você fala e você age. Primeiro você sente. Possamos pensar adequadamente. Que possamos pensar com todos os valores e princípios que nós temos. Para ter o filtro necessário das influências. Não podemos, como diz Martins Peral, desejar uma comunidade realmente cristã. Por enquanto, não podemos.
onde todos se entendam, onde todos pensem bem, pelo bem vivam e pelo bem realizem. Isso é como ele diz, é a era do Espírito. Nós estamos saindo da era da matéria para a era do Espírito. E essa era do Espírito é simplesmente, agora nós podemos ir embora para casa. É ter o Cristo no coração. Chegou no ponto mais importante. Chegamos no ponto mais importante. Podemos ir embora. Como Paulo diz, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Com tudo que você sabe. Você realmente escolher e optar por este caminho. Essa era, essa transição, ela é inevitável. Da era da ignorância, da opressão, da era dos instintos, você caminhar para a era do conhecimento, a era da fraternidade, da virtude e da reforça. Isso é o que importa para nós. E precisamos começar e iniciar humildemente no íntimo de cada um de nós. Humildemente. Modificando lá, aprimorando os nossos sentimentos, melhorando o vocabulário, a menos esse vamos, com alterando os hábitos milenares que nos invadem os corações, para a gente buscar essa nova era de renovação dos nossos sentimentos. Isso é o que carece. Comerciar emoções com as esferas invisíveis não representa de modo algum realização espiritual imprescindível à identificação divina de cada um. Não. Não é somente ter um contato espiritual que contribui para a nossa elevação. E sim, o problema da glória mediúnica, André Luiz nos diz, é ser instrumento, não é ser instrumento de determinadas inteligências. É ser instrumento fiel da divindade. É uma diferença significativa. Não basta ser instrumento de Espírito. Nós precisamos ser como Cristo foi médico de Deus. E nós conseguimos, nós temos essas nossas ligações, porque é tão difícil compreender o amor de um espírito deste porte espiritual que nós não conseguimos dimensionar de forma adequada. Então, por isso, nós não conseguimos imaginar um espírito Cristo. Não conseguimos. Aí nós temos os nossos mentores, esses espíritos abnegados, que cuidam, que velam pelo ordem. Nós temos o exemplo de Deus. Isso é o que nós conhecemos. E os que nós não conhecemos? Lembremos de Dom Marês. Qual o seu nome? Não tem nome. Não importa o nome. Não importa médium de quem. Importa o que fez. Não quem fez. Quem foi o instrumento. Importa não quem fez. Não o que fez, não. Importa qual bem fez. Perdão, mas precisava corrigir. Qual bem fez? Isso é como o aproveitamento que você fez. Isso
E como a gente vai compreender essa para compreender Jesus, nós vamos saber que ele é a porta. Se nós passarmos, nós lembramos que ele falou da porta estreita. Porque nós precisamos saudar essas arestas que nós temos. Sabe aquela história do balaio, que você vai guardando as coisas no balaio, e daquele balaio, muitas vezes, não tem nada de útil dentro daquele balaio, só está trazendo peso para você. Aí você vai começar a tirar as coisas desse balaio, dessa bagagem que você está levando, para você ficar mais leve. Se você ficar mais leve, você vai passar por isso. Você vai não só passar por essa porta, mas você vai encontrar pastagens, porque foi isso que ele disse. Você salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. E sem o Cristo, mediunidade é simples meio de comunicação. Simples meio de comunicação. Quais as diferenças que isso pode fazer em sua vida? Vai te modificar os seus padrões, os seus hábitos? Vai modificar a sua constituição espiritual? Não. Mas está te nutrindo de precauções e esperança que o ignorante nesse quesito não tem. Você sabe aonde você vai caminhar. Você sabe o que você tem que visar. Isso é muito importante. Eurípides Passanufo vem comentando na obra O Espírito da Verdade que foi Jesus quem mais honrou a mediunidade deste mundo. Erguendo ao mais alto nível de aprimoramento e revelação. Exaltou nos fenômenos físicos, transformando a água em vinho nas gotas de carne, acompanhando a sua mãe, que foi um pedido da sua mãe que ele aparecesse. De amigos transformando. Nas atividades de cura, transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos. Ilustrando a levitação quando caminhou pelas águas. Dignificando nas tarefas de obsessão quando orientou os espíritos desencarnados e sofredores. Revitalizou o corpo, transfigurou-os, no símbolo da boca, multiplicou pães e peixes, apaziguou as forças da natureza. O que ele deixou para nós? Muito mais perante o mundo. Em cada ato desse, você vê a evolução, o que realmente ele visava com cada ato daquilo. Mediunidade com Jesus é aquela que se exerce com objetivos superiores. Se assim não for comparado, nós podemos participar disso, mas nós não poderemos lá na frente alegar que nós não temos que é o que era feito. Foi trazido para nós, não há vida mais digna
não aplica na incrível de qualquer forma própria de outro ambiente. O amor tem que ser